O problema de fazer vídeos relacionados a livros físicos que eu tenho nas minhas estantes é que eu tenho que alcançar eles quando eles estão em locais inacessíveis. E eu tenho que alcançar de formas perigosas. Pelo amor de Deus, gente. Tá, consegui. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Lua Literana. Eu sou a Ana Moon e hoje a gente vai falar sobre os livros que mais me impactaram na vida de alguma forma. As leituras que eu fiz que eu mais lembro até hoje, da vida inteira. Leituras que eu fiquei pensando muito sobre, que eu me diverti muito, que eu senti muito prazer. É isso, esse é o vídeo de hoje. Tô fazendo ele porque eu fiz uma estante do Maratona App em uma das lives da Twitch. Pra quem não sabe, eu faço lives na Twitch de foco agora. Se vocês quiserem me seguir lá, seguir. Eu sempre confundo com se inscrever aqui no canal. É Lua Literana lá na Twitch. Que me sigam, na verdade, no Instagram, que é lá que eu aviso quando eu vou fazer as lives de foco, lives de leitura. Venham ler comigo na Twitch. Simples. A gente lê junto, pega o livro e lê durante um tempo que eu pré-determino. É assim que funcionam as lives da Twitch. Então, meu Instagram é @lualiterana. É meu TikTok também, @lualiterana. O meu Twitter é o único diferente, porque eu já tinha esse usuário. Então é @lua_literana no Twitter. E agora na Twitch também. Twitch normal, @lualiterana. Então, em uma das minhas lives de foco, eu fiz com a galera uma estante no Maratona de livros que mais me impactaram na vida. E eu tenho essa estante aqui comigo, essa estante versão verdadeira, versão vida real. Estante com os livros de verdade na minha mão e a gente vai falar sobre eles. Eu não vou fazer resumo, né, da história, eu só vou falar como eu me senti durante a leitura. Esse não é um vídeo de resenha, esse é um vídeo de vida, de sensações da vida. Acabei de me ligar que eu não incluí Ring nessa lista, e Ring entra nessa lista, com certeza eu vou pegar que é agora. Vocês sabem, porque eu fiz resenha aqui no canal e esse livro mudou minha vida, minha perspectiva de como eu via o filme Chamado. E como eu tenho trauma infantil, trauma da infância do Chamado, e esse trauma não se desfez completamente, mas o livro é genial. E me impactou porque a história é muito boa. O terceiro livro, nem tanto, nem postei a resenha aqui no canal ainda, mas em algum momento ela vai vir aí. E aí você vai entender que o autor conseguiu estragar tudo, mas não é esse o foco do vídeo hoje. O vídeo hoje é pra falar sobre as leituras que mais me impactaram. Vou começar da leitura mais antiga pra mais recente, talvez. Não que eu saiba exatamente quando que as leituras foram feitas. Mais ou menos, acho que eu consigo dizer. Então, deixa eu ver. Vou começar pelas óbvias, que são as mais antigas. Que é... Eu não consegui escolher um dos dois, se era Harry Potter e o Cálice de Fogo, ou Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Eu lembro que... É que O Prisioneiro de Azkaban, o filme, é muito bom. Pra mim é o melhor filme do Harry Potter. Mas pro filme ser muito bom é porque a história é muito boa. Então, eu coloquei esse livro nessa lista. Mas eu acho que dos livros de Harry Potter, esse aqui é o mais divertido de ler. Que eu achei. Que eu lembro que eu li... Eu já tinha visto o filme na época que eu li esse livro. Eu acho que eu vi a maioria dos filmes... Não. Os últimos filmes, né, o 7 e 8, eu já tinha lido os livros. Eu acho que o 6 eu também já tinha lido, quando saiu o filme. Não lembro. Mas, enfim, o 4 eu já tinha visto o filme. Não tinha lido o livro ainda. Então, quando eu li o livro tem muito mais coisa que o filme. Muito mais coisa legal. Muito mais detalhes do universo. Numa época que não existia Hogwarts Legacy, tá? Não existia nem nada fora dos filmes e dos livros. Não tinha nem esses livrinhos secundários que publicaram depois, de tipo, Quadribol através dos séculos e Animais Fantásticos de Onde Habitam. Não existia Animais Fantásticos de Onde Habitam o filme. Não existia nada. Era só os filmes do Harry Potter e os livros. Quando tu assiste o quarto filme e acha muito legal... Gente, sério, desculpa me empolgar com Harry Potter, mas é que assim, quem gosta de Harry Potter me entende. É assim, é uma das coisas... Por muito tempo na minha vida foi a minha vida, entendeu? Harry Potter. Foi a minha obsessão. Não vou mentir, até hoje é um pouco. É assim. Mas quando eu vi aquele filme... Eu lembro de estar no cinema vendo o trailer do quarto filme. E aí tem aquela cena que é um dos... Nem lembro mais dos termos. Faz tempo que eu li o livro e vi o filme. Mas tem o torneio Tribruxo, né? E é uma das
provas, que é no lago, que eles têm que mergulhar no lago. E aí eu lembro que é uma cena do Neville, assim, achando que matou o Harry. Porque é o Neville que ajuda o Harry a encontrar uma forma de respirar embaixo d'água. Não sei se vocês lembram. Aí ele tá de costas, assim, desesperado. Aí o Harry pula da água e faz um mortal. E eu assisti aquilo no trailer do cinema. E eu fiquei, meu Deus, que legal. E eu lembro que meus amigos também amavam do colégio. A gente tinha o nosso grupinho de amigos. E aí a gente era meio que muito clássico tu ir no cinema com teus amigos do colégio ver Harry Potter. Gente, tô muito velha. Só Harry Potter no cinema já é um acontecimento muito antigo. Mas enfim, eu tenho o prazer de dizer que a partir do filme 3 eu vi todos no cinema. O 1 e o 2 eu não consegui pegar, porque não tinha chegado na minha realidade ainda, eu não tinha acesso. Eu era muito criancinha. Só lembro dos meus colegas falando, mas aí era tipo as pessoas muito americanizadas. Não que Harry Potter seja americano, mas tipo as pessoas que eram mais descoladas, sabe? Sabiam das coisas. Eu não. Então eu só fui começar a assistir Harry Potter no cinema a partir do Prisioneiro de Azkaban. E até eu acho que foi quando eu peguei e falei, não, eu vou ler todos os livros. Ou não. Eu não consigo lembrar. Porque eu lembro que faz muito tempo que eu li o primeiro livro. Enfim. Enfim, aí eu assisti o quarto filme no cinema. Pra mim é o, assim, ó... auge da cultura popular de filmes de fantasia, sério, aquele filme, deve ter gente que acha horrível, que acha uma merda, mas, sério, o quarto filme do Harry Potter, o tema é legal, o que acontece no filme é legal, a vibe, tem uma vibe meio sinistra, mas ao mesmo tempo é muito divertido, gente, sério. Aí eu fui ler o livro, e tem muito mais detalhes de tudo, é óbvio, olha a grossura do livro. E aí tudo que tá nesse livro que eu não tinha acesso no filme, porque o filme é um resumo do resumo. Eu lembro de ler isso aqui e ficar, meu Deus. Eu lembro que foi, acho que nesse ponto aqui que eu comecei a me viciar muito em Harry Potter. Ah, e outra coisa. Nada vai ser mais legal que essas capas clássicas aqui. As ilustrações não são as coisas mais lindas do mundo, mas tem um apego emocional nessas capas. Na verdade, eu acho essa capa muito bonita. Os tons de verde e vermelho. Acho muito legal essa capa, na verdade. Apesar da ilustração não ser tão legal assim. O traço eu não gosto muito. Mas eu acho essa capa muito legal. Então, esses dois livros entram na minha lista como os primeiros que mais me impactaram. Então, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu tenho uma memória meio estranha desse livro aqui. Que eu lembro que eu tentava ler esse livro. Várias vezes eu tentava ler. E eu tava sempre doente. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu tentei ler esse livro, eu tava, tipo, doente com febre. E aí meio que ficou essa memória conectada, sabe? Tipo, eu tentar ler esse livro, eu tava doente com febre e eu não conseguia avançar na leitura. Enfim, esse livro aqui me lembra de estar doente com febre. E esse aqui acho que me lembra verão. Eu li no verão. Eu lembro de ler ele na piscina. Em algum contexto de verão. Enfim. Esses são os dois primeiros livros da lista. Seguindo, então, na linha do tempo da vida de Anna Moon, eu acho que o próximo mais antigo que eu li é que daí já entra na faculdade de literatura. Sim, antes da faculdade de literatura, não fiz nenhuma leitura relevante o suficiente pra me impactar, assim, pra estar nessa lista. Nossa, é a maioria. Tá, só sobrou 3 que não são da faculdade. Primeiro, então, que foi um baque, que eu acho que foi o primeiro livro que eu li, foi o primeiro clássico da literatura que eu li, e eu entendi. Sabe quando tu lê um clássico e tu absorve tudo? Porque, óbvio, eu tava lendo o livro com acompanhamento na aula, a gente tava lendo, tipo, capítulos por semana. Cada aula a gente discutia os tantos capítulos. E eu lembro de estar sempre atualizada. Aquela aula, eu li esse livro todinho, acompanhando, porque eu tava muito animada pra falar em aula, entender o livro, entender o contexto histórico. E eu acho que eu me apaixonei por literatura. Já era apaixonada, né, se eu tava fazendo a faculdade, mas foi nessa leitura que eu percebi que como é incrível tu ler um livro, entender sabe, a profundidade dele, a importância dele pro movimento, o que ele tá tentando dizer, o que ele não está tentando dizer, o que a gente acha que ele está tentando dizer, sabe? Que é um livro muito ambíguo em vários sentidos. É um livro que cada um pode interpretar de uma forma várias cenas, sabe? Se tu ler esse livro sem, pelo menos, sei lá, uma introdução, assim, que te explica o contexto ali do movimento, tu não vai gostar da leitura.
Se eu lesse esse livro sem estar na faculdade, eu não teria gostado, não, eu teria odiado esse livro. Por isso que eu quis entender também fazer o canal. Isso me motivou muito a querer, tipo, fazer o que a gente tava fazendo em aula, sabe? Ajudar as pessoas a sentirem prazer com a leitura. E pra isso a gente precisa ter contexto, a gente precisa fazer análise literária. Porque muitas vezes, principalmente os clássicos da literatura, eles são escritos em tempos que não são iguais aos atuais. Eles foram escritos em momentos da humanidade diferentes dos que a gente tá hoje em dia. Então, a narrativa vai ser diferente, vai ter um ritmo diferente, ela vai ter uma função diferente na sociedade. Tudo isso influencia pra gente sentir prazer na leitura, entender, sabe? A função da narrativa, o porquê dela ser escrita assim. Eu já falei um monte e não falei qual livro ainda. Então é esse livro aqui, The Sun Also Rises, do Ernest Hemingway. Acho que em português é O Sol Também Se Levanta. Acho que é O Sol Também Se Levanta. Ele tá até com durex, gente, aqui, de tanto que eu manuseei, porque era em aula, a gente ficava abrindo esse livro e falando e fazendo anotação. Então, e esse livro, ele é bastante diálogo, ele é bem rápido de ler. Só que são diálogos que a gente às vezes fica, meu Deus, que depressão, que gente acabada, que gente depressiva. Mas é exatamente por isso. Isso aqui é modernismo, é pós-guerra, é a sociedade desiludida. Então a gente tem que entender esse contexto pra apreciar a leitura. Então essa leitura pra mim foi muito impactante. Tinha um dos professores de literatura que falava que esse era o livro preferido da vida dele. E isso já é muito fascinante pra mim, tipo, uma pessoa que entende tanto de literatura falar que esse livro aqui é um dos seus favoritos, é o favorito, sabe? Tem algo aqui. Então, quem nunca leu, recomendo ler O Sol Também Se Levanta, né? The Sun Also Rises. Até o nome, dá pra fazer uma análise. Se vocês quiserem, aqui a gente lê pro canal. Eu vou ter que recapitular tudo que eu aprendi na aula, né? E tentar fazer de uma forma mais leve, porque é um pouco denso a gente compreender como que tava a mente da sociedade naquele pós-guerra e como isso se traduziu pra ficção. Aí também aula de literatura. Na verdade, esses dois livros vêm juntos, tá? Porque explicar o contexto da universidade. O meu currículo tinha uma cadeira que era literatura latina. E aí, para o trabalho final, a gente tinha que fazer o trabalho sobre algum livro. E aí a professora apresentou esse livro aqui em aula. Ele é inspirado no Grande Gatsby. Então, ele faz meio que uma homenagem da experiência, uma homenagem ao Grande Gatsby, mas no contexto latino nos Estados Unidos. Então, eu tive que ler o Grande Gatsby pra entender esse livro aqui. Então, aí eu fiz a leitura, que eu também, só ele por si só já me impactou. Igual o anterior, tem que ter todo um estudo, uma análise pra entender. Eles são do mesmo período. Inclusive, o Fitzgerald e o Hemingway se conheciam. Então, eles são do mesmo período literário. Eles têm a mesma pegada de as cenas, elas não serem só cenas. Elas terem toda uma bagagem que se relaciona com a mentalidade da sociedade ali naquele momento pós-guerra. E esse livro aqui, então, ele vai tratar sobre... acho que a maioria das pessoas já leram, sabem que é... Ou quem não leu, na verdade não é a maioria. Várias pessoas não leram. Mas ele é sobre o sonho americano, né? E sobre a ilusão do sonho americano. Que vai ser um imigrante irlandês, é o personagem principal, é o Gatsby, né? E ele é uma ilusão. E aí, quando a gente entende esse livro, a gente vai pra esse aqui, que também me impactou bastante. E é uma versão latina. O autor fez essa homenagem ao Grande Gatsby. E aí eu tenho uma história engraçada, meio chata pra mim, né? Mas enfim, eu li esse livro, fiquei fascinada. Muito bom livro. Nem sei se tem em português. Acho que não. Autor Ernesto Quiñones. Ai, gente, só de falar eu já fico malas. Já fico mal. Enfim, terminei essa leitura que a gente ainda tá no semestre. E aí acho que teve um evento literário. Eu não sei, teve um evento que a professora, que ela era diretora do curso e a professora dessa aula. E ela é espanhola, ela é da Espanha. Então, ela super tava por dentro do cenário latino. Aí ela convidou algumas alunas para irem para um evento. Eu não lembro que evento que era, mas eu não fui porque eu tava morando sozinha lá. E pra mim, eu já sou meio introspectiva de não sair de casa.
Mas isso foi uma lição pra eu ter mais vontade de sair de casa e ir pra vida. Porque, sério, o que eu perdi nesse dia, simplesmente, as alunas conheceram o Ernesto Quinones. E eu não, porque eu não fui. É muito injusto. Eu li esse livro, eu achei ele genial. Elas conheceram ele, eu pude ter um autógrafo, sabe? E eu não conheci ele. E eu escrevi meu trabalho sobre ele. Ernesto Quinones. Se você tá vendo esse vídeo, saiba que é uma das maiores frustrações da minha vida eu não ter te conhecido naquele evento. Que eu tinha tanta coisa pra falar pra ele. Eu ainda tava com o livro, sabe, fresco na mente. Eu tinha tantos elogios pra fazer. E eu não conheci o cara porque eu fiquei em casa. Porque eu não tive... talvez falta de coragem. Eu sou meio antissocial assim. Então, tipo, sabe? Talvez eu estivesse cansada também, né? Eu tava tendo muita aula. Enfim, esses 2 livros estão na minha lista de mais impactantes. E tenho essa história frustrante sobre o Ernesto Quinones. Que eu não conheci ele, mas eu tive a oportunidade de conhecer. Eu perdi essa oportunidade. Podia ter um livro autografado. Próxima leitura. Eu vou pra essa aqui. Eu não li essa história nesse livrinho aqui. A tradução que eu li não foi do Tolkien. Mas eu comprei porque eu queria ler a tradução do Tolkien. Não li até hoje. Mas em algum momento no canal eu quero ler. Pra gente falar sobre o livro. Ele não é um livro, ele é um poema. Mas então chama Sir Gawain and the Green Knight. Eu fui pesquisar em português pra vocês entenderem do que eu tô falando, que às vezes vocês conhecem a história, mas eu falo em inglês, aí vocês não estão ligados no nome em português. Então o nome em português simplesmente é Dom Galvão e o Cavaleiro Verde. Bom, eu acho que tá escrito na capa Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Do livro que eu tô vendo aqui, da editora... Depois a gente vê a editora, mas é Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. E aí eles acho que durante o poema chamam de Dom Galvão. Enfim, é engraçado porque, tipo, eu estudei lendo Sir Gawain, né? O que é o Sir Gawain the Green Knight? Na verdade, ele foi o primeiro poema que eu li, que é... Ele conta uma história em formato de versos aliterativos, que chama. Que é quando os versos do poema, o início das palavras tem o mesmo som, sabe? Então, todo o poema, ele tem um ritmo. É como se eu estivesse... Quase uma música, sabe? Vou dar um exemplo aqui para vocês, vai ter que ser em inglês. Vamos aqui ver como anda meu inglês. As palavras, elas têm um fluxo, sabe? Elas têm um ritmo, elas se conectam. Parece que não consigo nem colocar em palavras na genialidade. Tu escrever uma história inteira e ter planejado todas as palavras dos versos para elas serem aliteradas, que significa que elas têm o som rima, o som do início da palavra rima. Então, vocês vão entender que quando eu falar acho que é estrofes. Estudei os poemas na faculdade, mas eu não lembro dos termos mais. Estaremos estudando aqui no canal em algum momento. Deixa eu achar um exemplo. Pera aí que eu tenho que apoiar minha argumentação e minha fascinação da primeira vez que eu li isso aqui. Tá, achei um exemplo. His trunk he twisted round, the gruesome body that bled, and many feared and found, as soon as his speech was sped. Vocês entenderam que além da rima, as palavras têm o som parecido em cada verso? His trunk he twisted round. Aí tem o trunk e twisted, que começam com t, né? The gruesome body that bled. Body bled. Começa com B, né? And many feared and found. Fear e found. As soon as his speech was sped. Soon, speech, sped. Gente, o poema inteiro é assim. Tá? Agora, qual é a história? Então, Dom Galvão, o Cavaleiro Verde, ele foi escrito no século XIV. E ele é escrito, então, em inglês médio. Que seria... Eu não lembro o termo. Como é que é em inglês médio? Quem liga? Ninguém aqui tá estudando literatura em inglês, então... Ele é escrito em inglês médio. Não é um inglês de hoje em dia, sabe? Que tu lê um livro em inglês. Não é o mesmo inglês. Então, ele é mais difícil de entender ainda.
Então, o personagem principal da história é o Dom Galvão, e ele é um cavaleiro da Távola Redonda. E ele é o sobrinho do rei Arthur. Então, a obra, ela é do ciclo arturiano e ela é chamada de matéria da Bretanha, da literatura medieval. Então, ela faz parte dessa mitologia medieval da Grã-Bretanha, que é o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Eu acho que esse foi meu primeiro contato com alguma história do rei Arthur. É tão legal, gente. E aí tu percebe que tantas histórias de fantasia vêm daqui, sabe? Vêm do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Por exemplo, Game of Thrones, sabe? Não existiria a Song of Ice and Fire sem rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então, recomendo essa leitura. A tradução do Tolkien não li. Li outra tradução de outra pessoa. Me impactou muito. Eu amei, sabe? Quando tu tem um gosto... Eu nunca tinha sentido tanto prazer numa sala de aula, sabe? Sou nerdona mesmo. Aproveitei tanto a minha faculdade de literatura que até hoje eu tô braba que acabou. Por isso que eu fiz o canal, porque eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero fazer vocês viciarem em literatura como eu sou. Foi muito legal depois falar sobre a história. A história em si, ela é muito legal. Ela é meio assustadora, ela tem uma vibes assustadora. O Green Knight é o antagonista, né, do Sir Gawain. Então, aí a gente analisava na sala de aula, tipo, qual é a simbologia do Cavaleiro Verde? Por que ele é verde? O que ele representa, sabe? Ai, é muito legal estudar literatura. Enfim, Sir Gawain and the Green Knight. Me impactou muito. Outra leitura pra sala de aula, acho que vamos primeiro ao Shakespeare. Primeira e única peça de Shakespeare que eu li na vida, Sonho de uma Noite de Verão. Eu acho que eu já tinha lido pra escola, lembrando agora. Eu li uma versão adaptada no colégio, mas aí pra faculdade eu li, né, a versão real. eu achei que ela foi impactante pra mim. Além da história ser muito uma viagem. Tipo, a história é muito legal, faz muito meu estilo de história de fantasia. Mas foi a primeira obra de Shakespeare que eu li. E quando a gente estuda Shakespeare e a gente entende que o cara, se ele existiu... Joguei aí uma polêmica. Se o Shakespeare existiu mesmo, ele é responsável por tantos tropes literários, clichês literários. Tipo, veio dele. Ele criou clichês literários de tipo, por exemplo, um dos clichês literários que até hoje repetem em muitos filmes, que é a troca de corpos. Troca de corpos não, no caso seria homem finge que é mulher, sabe? E vice-versa. Mulher finge que é homem. Aquele filme Ela é o Cara, por exemplo, é uma adaptação de uma peça de Shakespeare. Essas tropes, assim, do teatro vieram todos dessa pessoa genial. E aí, quando eu li Shakespeare, eu falei, meu Deus, eu li uma peça de Shakespeare inteira. Que emoção. Sabe que prazer poder ter a oportunidade de ler uma coisa tão antiga, o Sir Gawain também, tipo, é muito antigo. Mas, tipo, como é que tu, sabe, ter a oportunidade de ler uma história que atravessou séculos e agora tá nas minhas mãos. Tipo, a literatura é fabulosa. Porque a gente, sabe tu poder ter essa oportunidade de acessar isso aqui, estudar isso aqui, entender isso aqui e dar risada com isso aqui, que isso aqui é o Shakespeare, ele tem alguns gêneros de tragédias, comédias e históricos. Peças históricas. Então, essa aqui é uma comédia, não é tragédia. Então, dá pra dar várias risadas. E eu fiquei fascinada com o momento, entendeu? Aquele momento glorioso de ler Shakespeare. Nossa, um take de 30 minutos. Esqueci de cortar, falei demais. Enfim, foi marcante porque foi a primeira peça de Shakespeare que eu li inteira. Achei muito divertida. Combinou demais com as coisas que eu gosto. A estética é isso aqui, meu quarto, essas plantas, essa peça. Enfim. Aí, finalizando os livros que eu li na faculdade, esse livro também me impactou. Retrato de Dorian Gray. Não foi esse livro aqui que eu li, né? Eu li em inglês. Mas o que eu li também é da mesma editora, só que é em inglês. Esse aqui eu queria ler pro canal, daí eu comprei em português. Me impactou. Principalmente porque, pela história do autor, pelo fato de esse livro ter sido censurado por ter conteúdo, né, romance homossexual. Ele não tem nem romance,
Mas ele tem alusões à relação entre homens. Assim, acho que o Dorian Gray, que é o principal, ele é foco de admiração de um personagem. E a admiração vai além, assim, muito entre linhas. Que naquela época, né? Mas é um livro muito bem escrito. Demora pra ler, uma leitura um pouco demorada. Mas tá ali, sabe? Tá ali a admiração que vai além do... É uma admiração, não é nem homoerótica, ela é homossexual mesmo. E ele ter sido preso por ser homossexual, né? O Oscar Wilde, eu achei impactante pra mim. Até porque eu consumo conteúdos hoje em dia homossexuais como se não fosse nada, assim, como se, sabe? No sentido de que hoje em dia é tão fácil, não só consumir, como produzir. Escrevo fanfic, sabe? Tipo, isso aqui é uma fanficona. Então, pra eu tá conseguindo consumir e produzir, isso aqui aconteceu. Então, me impactou nesse sentido, assim. De que isso aqui sai totalmente do padrão da época, sai do padrão de hoje também. Sem falar que, esteticamente falando, assim... O livro fala muito sobre estética, né? Sobre a obsessão pela estética física. Mas o livro em si, ele tem uma escrita muito bonita. Aí pode ter até uma análise em relação a isso. A escrita também pesar na estética, assim como o tema da história ser esse. Me impactou. Muito. Retrato de Dorian Gray. Todas as fanfiqueiras deveriam ler Retrato de Dorian Gray. Daí tem uns livros mais recentes que me impactaram. Esse aqui é óbvio. Tipo, eu botei ele na lista... Mas porque quando eu li eu fiquei, meu Deus, esse livro é, sabe, o livro mais importante escrito na história da humanidade. Mas hoje em dia acho que se eu lesse não ia ficar tão fascinada porque já tô um pouco calejada da história, né? Já meio que enjoou. Mas enfim, Fahrenheit 451. O significado desse livro é muito importante, né? Distopia em que ler livros é proibido. E o governo queima livros. Esse livro é muito... Todo mundo devia ler esse livro. E esse livro me impactou muito quando eu li. Na época que eu li, ele se tornou o meu livro favorito. Então, eu botei ele na lista. Eu não li ele pra faculdade, eu li por conta própria, porque eu tava muito curiosa. Esse nome, né, esse título dá uma curiosidade. E ele era bem comentado por todo mundo, né? Esse livro, ele é muito famoso, todo mundo comenta. Tá até rasgado aqui, o que aconteceu? Depois vem esse aqui que vocês já estão cansados de ouvir eu falar. Eu já falei na live da Twitch. Acho que já falei aqui no canal também. Strange Weather in Tokyo, a valise do professor em português. Um dia eu ainda vou ler pro canal também. Ele é um livro muito sensível sobre a relação de uma mulher. Ela tem 40 e poucos anos e o cara tem 60 e poucos. Ele já é um idoso. E aí eles têm uma relação. E aí esse livro ele expõe muito a sociedade japonesa, assim, tipo, os detalhes, assim, do cotidiano e de costumes japoneses, que eu achei muito legal. Mas esse livro me tocou, porque ele é muito... Pra mim, eu achei muito bonito esse livro e eu chorei lendo no final. Não vou falar o que acontece no final, mas ele é emocionante. Então, esse livro me impactou muito. E o último, que vocês já sabem, porque eu já falei aqui no canal, já fiz resenha. Ring. Ring me impactou muito. Porque a história, ela tem um potencial incrível de ser obra-prima do horror. E porque esse livro aqui é uma obra-prima do horror pra mim. Esse livro, ele é mais assustador do que uma possessão demoníaca. Porque é tudo assim, é tudo... Como é que eu vou explicar? É só vocês irem lá. Não, brincadeira. É que todo o conceito disso aqui é assustador, sabe? O vídeo, as imagens bizarras do vídeo, e aí o espírito da Sadako, enfim. Esse livro é muito assustador e me impactou porque era um filme, o chamado, né? Eu tinha muito trauma de quando eu era criança, eu nem tocava no assunto porque era trauma mesmo. E aí esse trauma se desfez um pouco. Talvez o livro tenha adicionado um pouco de trauma, talvez, porque o livro é mais assustador que o filme. Mas foi muito marcante eu ler esse livro. E eu queria muito que tivesse versão em português. Por favor, Darkseid, por favor, traduz trilogia Ring pro canal. Pro Brasil, por favor. As pessoas
merecem muito ler esse livro. E viver a montanha-russa de emoções que eu vivi chegando no terceiro e tendo raiva do autor. Primeiro e segundo tava indo tão bem, sabe? Enfim, essa foi a minha lista de leituras impactantes da minha vida. Espero que eu não tenha me estendido muito, espero que vocês não tenham se entediado. Sei que eu falo muito às vezes, mas é que eu gosto de conversar com vocês. E aí eu falo demais. E pra vocês verem, a minha lista nem é tão grande. E eu acho que nem deve ser. Uma lista de livros impactantes não deve ser grande, porque para impactar a gente, eu acho que tem que se esforçar um pouquinho. A gente tem que ter critérios, entendeu? Então, tipo, acho importante manter uma lista pequena de livros impactantes. Primeiro porque eles têm que ter um significado além da história. Acho que eles têm que estar conectados. Tem que ter alguma história de vida ali relacionada pra ser impactante o suficiente. Tipo, esse livro fez eu pensar em tal coisa. Ou esse livro foi num momento da vida, blá blá blá. Essa pra mim é uma lista de livros impactantes que eu fiz e faria, entendeu? Então, é óbvio que eu vou ler mais livros na vida e vou adicionar mais títulos nessa lista. Mas o último que eu li que eu adicionei foi Ring. Nenhum que eu li depois entrou pra lista ainda. Então, talvez eu atualize a lista todo ano aqui no canal, se tiver novos títulos. Talvez. Se vocês também quiserem fazer uma lista, façam a lista de vocês. E coloquem aí pra mim nos comentários, porque eu quero ler o livro que impactou vocês. Eu amo sugestão de livro. E quando o livro é importante pra pessoa e faz a pessoa sentir algo além do normal, pra mim já é o suficiente pra eu ter vontade de ler. E mesmo que eu não tenha a mesma sensação que a pessoa teve. Só de, tipo, saber da história que a pessoa tem pra contar, o quanto ela amou o livro, já é legal pra mim, sabe? Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido uma boa variação das resenhas. Se vocês gostarem de vídeos nesse estilo, assim, lista de livros, falem aí nos comentários que eu faço umas listas. Tipo, livros, sei lá, que eu odiei. Livros que me deram ranço. Tem vários. Que, aliás, eu nem tenho eles mais à mão aqui, porque teve uns que eu já me desfiz. Porque eu fiquei com ranço. Mas se vocês quiserem, então, uma lista de livros que me deram ranço, me deram ódio mortal, avisem aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, gente. Tchau!